Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo à Era Nova. Hoje, nosso 24º encontro do estudo continuado do livro que é o Espiritismo. O item de hoje será Utilidade Prática das Manifestações. Mas antes da gente adentrar propriamente no item, eu trouxe o livro O Essencial, de Chico Xavier, e eu vou abrir ao acaso para a nossa mensagem inicial. Mensagem do capítulo 6, intitulada Dinheiro. Não digas que o dinheiro é instrumento do mal. Tens nele o servidor que te cumpre a vontade. O dinheiro é suor, convertido em cifrão. Respeita-lhe a presença e dá-lhe funções nobres. A moeda no bem faz prodígios de amor. Dinheiro em bom caminho é socorro de Deus. Aí temos uma mensagem pequenininha aqui no final que diz: tens um amigo infalível, conta com ele, é Deus. A vida não termina onde a morte aparece. Esta breve e bonita mensagem que nos traz orientações práticas sobre a nossa moeda, o dinheiro, que nós possamos assimilá-la e, quando tivermos dinheiro, que a gente possa converter também em alegria, em pão ao nosso próximo, ao nosso irmão. Muito bem, vamos fazer a nossa prece inicial, adentrarmos ao nosso item. Mestre amado Jesus, rogamos sobre nós e quem nos assiste, quem nos escuta, nos acompanha, a sua luz, a sua esperança e a sua sublime caridade, que ela se faça constante na nossa existência e que assim seja. Muito bem, hoje, continuação do capítulo 2 do Cético, como falamos, o item Utilidade Prática das Manifestações. Adotada a pedagogia da leitura inicial e depois dos comentários, nós vamos segui-la. O visitante fala o seguinte: partindo da suposição de que a coisa seja constatada e o espiritismo reconhecido como realidade, que utilidade prática isso pode ter? Se até o presente se passou sem ele, parece-me que se poderia ainda passar sem ele e viver mais tranquilamente. Kardec responde: o mesmo se poderia dizer das estradas de ferro e do vapor, sem as quais viveu-se muito bem. Se entendeis por utilidade prática os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de recuperar heranças, de se poupar do trabalho das pesquisas, ele não serve para nada. Ele não pode fazer subir nem abaixar a cotação da bolsa, nem ser transformado em ações, nem mesmo fornecer invenções prontas, aptas a serem exploradas. Sobre este ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas há que não trazem vantagem, comercialmente falando? Os homens se portavam muito bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se soubesse que é a Terra que gira e não o Sol, antes que fossem calculados os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e uma centena de outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tinha necessidade de saber o que é um cometa. Por que, pois, os sábios se entregam a essas pesquisas e quem ousaria dizer que perdem seu tempo? Tudo o que serve para erguer um canto do véu ajuda o desenvolvimento da inteligência. Alarga o círculo das ideias, fazendo-nos penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis da natureza, e o espiritismo nos faz conhecê-la. Ele nos ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível, e as relações que existem entre eles, da mesma forma que a astronomia nos ensina as relações dos astros com a Terra. Ele nos mostra como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Suponhamos que a isso se limite sua utilidade, já não seria muito útil a revelação de semelhante força
Abstração feita de toda a doutrina moral? Não é nada, pois que todo um mundo novo se nos revele, se sobretudo o conhecimento desse mundo nos coloca na trilha de uma multidão de problemas até então insolúveis? Se nos inicia nos mistérios de além-túmulo, que nos interessam um pouco, uma vez que todos, pelo que somos, devemos, cedo ou tarde, transpor o passo fatal? Mas há uma outra utilidade mais positiva do Espiritismo, que é a influência moral que ele exerce pela própria força das coisas. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e do seu futuro. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não é preciso perguntar ao Espiritismo o que ele pode dar e nem nele procurar além do seu objetivo providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável pretender que a astronomia de nada serve porque não se pode mais encontrar na influência dos astros o prognóstico do futuro? Da mesma forma que a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo destronou os adivinhos, os feiticeiros e os ledores de sorte. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia e a química para a alquimia. Muito bem, é um item que nos parece ser relativamente pequeno, mas que nos faz pensar, porque ele nos coloca muito em prática no dia a dia, né? O cético chega ali e pede, mas enfim, qual que é a praticidade das manifestações? Por que elas existem? Né? E Kardec responde, em outras palavras, existem para provar o mundo espiritual. São as provas cabais que o mundo espiritual existe, né? Das manifestações, sejam elas materiais, sejam elas de efeitos inteligentes. E aí Kardec vai argumentando de forma muito prática, muito simples. Ele vai criando ali um raciocínio, né? Encadeando as ideias, como a gente viu, que é da pedagogia do codificador. E aí, o mundo viveu sem as locomotivas de ferro, o mundo viveu sem tal coisa, o camponês não tinha necessidade de tal conhecimento. Mas esse conhecimento faz diferença na nossa vida? Este conhecimento trouxe progresso, evolução? Sim. Esse conhecimento acelerou as indústrias, permitiu que novos alimentos fossem transportados de forma mais rápida, mais segura, entre inúmeras outras coisas? Sim. Então ele vai criando esse raciocínio de que as manifestações e a doutrina espírita, elas vêm para auxiliar o progresso da humanidade. Só que ele coloca, não um auxílio de forma financeira, ele não vai interferir nas bolsas, ele não vai trazer pesquisas prontas. Por quê? Porque o trabalho do homem pertence ao homem e ao próprio esforço e à boa vontade de cada um de nós aqui encarnado. Então, Kardec deixa claro, mas ele vai contribuir para a harmonia geral. Por quê? Porque ele contribui automaticamente para o nosso progresso moral. Porque ele nos faz pensar, né? Como já temos visto, o Espiritismo é uma ciência criada, que foi sendo construída, e a gente vê essa construção dessa genialidade de Kardec, não é criada, me perdoe. É uma ciência natural, das leis da natureza, que Kardec decodificou, colocou no papel, como a gente já falou. Me perdoem a minha palavra mal colocada ali no contexto. Mas Kardec fez essas pesquisas, né? Ele pesquisou as manifestações, ele foi atrás, ele viu que tinha inteligência por detrás das mesas girantes, como a gente viu bem lá no início dos nossos estudos. E aí ele foi vendo que essas inteligências eram dos espíritos. E ele mesmo também se fez essa pergunta logo no início. E aí, qual que é a utilidade prática dessas manifestações? Primeiramente, provar a existência do plano espiritual, como falamos. Segundo, se o plano espiritual existe, como ele é constituído, como que esses espíritos se comportam. E a gente viu, né, na nossa colocação da semana passada, que há uma diversidade de espíritos.
que a morte não provoca milagre, que cada um de nós continuamos tendo a nossa moralidade no plano espiritual, né? E que na verdade não existe essa diferenciação entre os dois planos, né? São formas diferentes, vibrações diferentes, mas não é o caso desta aula, deste foco aqui. Mas que nós, ao deixarmos a nossa carne, continuamos sendo nós mesmos. Então, essas manifestações vêm revelar isso. Se continuamos sendo nós mesmos, o que temos feito de bom? O que temos feito para que nós possamos transpor, quando chegar a nossa hora do desencarne físico, o que vamos levar? Como estaremos? O que teremos no nosso coração, né? Então, essas manifestações trazem isso. E aí, eles nos dão a oportunidade de aprender pelo exemplo, de contribuir para a nossa moralidade. Porque quando eu vejo um espírito sofredor sendo atendido numa reunião mediúnica, quando pegamos o livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem as manifestações dos espíritos, e que a gente vê essas diferenças, como a gente também citou na aula passada, aí eu penso, e aí? Como eu quero estar? Será que estou vivendo de uma forma que vai me dar uma boa condição no plano espiritual? Como estou? Então, o Espiritismo nos ajuda a construir uma moral melhor, a nos conhecermos, a nos aperfeiçoarmos, né? E o Espiritismo, como Kardec coloca, ele fazia parte, ou melhor, sempre fez parte da natureza e sempre fará, né? Porque o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Foram os espíritos que trouxeram para nós a descrição, né, da realidade no plano espiritual. A descrição de que isso aqui é real, isso aqui existe, vivemos assim, a terra é uma passagem. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Deus, o reino de Jesus é o plano espiritual. Mas, enfim, nos voltando aqui ao texto, Kardec coloca assim, há uma outra utilidade positiva do Espiritismo, que é a influência moral que ele exerce pela própria força das coisas. É o que a gente colocou. A própria força daquilo que ele conduz vai influenciando moralmente, vai influenciando melhor. E aí ele coloca, o Espiritismo é a prova patente da existência da alma, de sua individualidade depois da morte. É o que nós colocamos, né? E da imortalidade do seu futuro. Então, com o Espiritismo, com as pesquisas que Kardec fez, ele provou tudo isso que nós estamos estudando, tudo isso que nós colocamos agora, que a imortalidade da alma existe, que o futuro existe, que a pessoa continua sendo a pessoa mesmo sem seu invólucro corporal. E aí ele coloca assim, pois a destruição do materialismo, ou seja, o materialismo, ele é passageiro, ele está conectado à lei de destruição. Ele deve ser utilizado, como nós lemos na mensagem inicial, de uma forma bondosa, para o bem, para o nosso aperfeiçoamento em todas as áreas e para o auxílio do outro. Mas ele é passageiro. O que é real é o espiritual. O que existe e pré-existe é o nosso espírito, a nossa alma. Essa é real. Essa que é, de fato, a realidade. E aí ele finaliza, ele emenda ali a resposta, colocando que a astronomia, ou ciência, a ciência que estuda os astros do universo, os planetas, as estrelas, os cometas, tudo destruiu a astrologia, que eram as adivinhações, as suposições, as superstições, assim como o Espiritismo destronou feiticeiros e ledores de sorte. Por quê? Porque como nós estamos estudando e a gente vem acompanhando esse raciocínio lógico, ele explica com A mais B os fatos, da onde vem, como ocorre, por que ocorre, qual a finalidade, que é este item aqui, né? Qual a utilidade prática das manifestações e por que ocorre.
Então o Espiritismo, ele explica os fatos. Então não há mais necessidade de misticismo, de ler sorte, de ter adivinhações. Não há mais, né? Não existe mais essa magia, este encanto sobrenatural sem explicação. Não, depois do Espiritismo não há mais dúvidas de que as manifestações são reais, elas servem para provar a nós que o plano espiritual existe, e Kardec, a codificação, a doutrina explica como tudo isso acontece. E aí ele até brinca, né? A astronomia para a astrologia e a química para a alquimia. Então a alquimia tinha todo ali um misticismo, toda uma explicação por trás, transformar metal em ouro e tal. E aí vem a química e prova dentro da ciência, porque a química é uma ciência, como que essas transformações devem ser feitas, por que deve ser feita, se é possível ou se não é possível. Resumindo, há sim uma utilidade prática. A utilidade do progresso moral da humanidade, a utilidade do progresso natural que ocorre dentro de cada um de nós que nos interessamos pelo Espiritismo, que nos esforçamos em estudar, que temos vontades de aprender um pouquinho mais a cada momento. E as manifestações daquela época, principalmente as manifestações de cunho material, eram extremamente necessárias, né? Hoje nós temos as manifestações dentro dos centros, dentro das reuniões de atendimento, com a mediunidade de efeito inteligente. Por quê? Porque já não há mais necessidade de manifestações tão materiais, né? As materializações de espíritos, neste caso a que me refiro. Mas as manifestações sim de cunho inteligente, através de uma psicografia, que é a escrita, de uma psicofonia, que é a fala. E aí, dessas manifestações, nós também temos a praticidade. Dentro de uma reunião mediúnica, a primeira praticidade que temos é que o próprio médium está exercendo o seu burilamento, a sua autoeducação através daquele atendimento que ele presta. E aquela mensagem que vem através do médium, do espírito, o médium deve analisar primeiramente se não é para ele e colocar em prática isso. Que ele deve ficar atento aos sentimentos que aquele espírito traz na hora da manifestação. E ele também se deter a que história de vida aquele espírito estava se ligando, onde ele formou esses sentimentos e como que ele deve fazer para diluir, ressignificar esses sentimentos, perdoar e se dar uma nova oportunidade de recomeçar a vida, de reencarnar, se permitir ser atendido. Então veja que o primeiro aprendizado, a primeira utilidade prática hoje em dia das manifestações é o aprendizado e a educação dos próprios médiuns, das próprias pessoas envolvidas com isso. E é lógico que nessas manifestações nós temos a prova cabal, sem discussão nenhuma, de que o plano espiritual é real, de que nós estamos aqui em aprendizado, em passagem. Nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Estamos aqui convivendo com outros irmãos para o nosso aprendizado maior, que é amar. E voltaremos à casa do Pai assim quando chegar a nossa hora. Cada um de nós tem o seu tempo aqui nesta existência corporal. E cada um de nós alimenta uma personalidade. E quando nós deixarmos este corpo, a minha personalidade, Lília, vai ficar com o corpo. Mas o material de bem, de amor, de belo que eu criei, eu vou levar comigo. E o que eu não criei também, nesse sentido, também vai ir, né? Porque o espírito, ele entra desnudo, né? Na própria consciência, vamos dizer assim. Ele consegue ter acesso sem ao cabedal de informações dele mesmo, sem o bloqueio do próprio corpo, porque o corpo, ele nos oferece alguns bloqueios, os esquecimentos necessários, como a gente já trabalhou, né? Ou a gente vai trabalhar, deixa eu até conferir aqui. Não, nós vamos trabalhar daqui 2 itens. A gente vai trabalhar esquecimento do passado e a gente vai adentrar, né? Por que nós esquecemos, qual a necessidade e tudo. Enfim, utilidade prática das manifestações. Sim, temos utilidade totalmente prática. E aí a gente começa a ver como o espiritismo é prático, né? E aí isso me encanta no espiritismo, a questão da ciência,
a questão das provas, a questão de utilizar esse equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Porque nós temos aqui ciência, filosofia, que é essa nossa troca, e a religião, que é a moralidade que essas manifestações nos trazem. E aí a gente vê que sempre estão em conjunto, ciência, filosofia e religião no espiritismo, ciência, filosofia e religião, e que cada um traz dentro de si aquilo que construiu, cada um leva o que construiu. Muito bem, o nosso item de hoje é este, né? É um item que nos faz pensar, porque muitas pessoas às vezes chegam até nós e falam assim, mas que utilidade tem os espíritos se manifestar? É isso, é a prova de que o mundo espiritual existe, que a vida continua. Isso não é consolador? Isso não afaga o nosso coração? Saber que os nossos entes queridos que foram antes de nós estão vivos, continuam aprendendo, evoluindo, crescendo como pessoas e filhos de Deus que são, e que estarão lá para nos encontrar quando assim chegar a hora de cada um de nós. Então a gente começa a ver o consolo da doutrina, o amparo que ela dá aos corações, aos nossos corações e aos corações de quem a procura, né? E aí a gente vê também que é de quem a procura, esse respeito que a doutrina tem para com as pessoas. Cada um procura ela conforme a sua necessidade, conforme aquilo que necessita, né? E nós vamos seguindo, sem pressa, mas sem pausa, aqui nos nossos estudos. Pedimos a vocês que, se esse conteúdo fez sentido para vocês, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Assim como também pedimos que vocês compartilhem com pessoas que vocês acham que teriam interesse e que poderiam auxiliar estas pessoas a se conhecerem, a se entenderem um pouquinho mais. Pessoas que se interessem por conteúdos de edificação pessoal, espiritual, independente da religião, e pessoas que apresentam talvez uma mediunidade, independente da idade, e que necessitem entender que fenômeno é esse que acontece, para que acontece, né? E porque nesses estudos nós vamos entendendo o que vai acontecendo conosco, com o nosso psiquismo, com o nosso desenvolvimento aqui na Terra, como espíritos imortais que somos, nesse momento, almas encarnadas num corpo físico. Então fica o pedido em nome da doutrina, que se vocês souberem de alguém, vocês compartilhem, se fez sentido, curtam. E desde já eu agradeço e vou encerrar nosso vídeo de hoje um pouquinho mais curto, para que nós possamos ir assimilando aos pouquinhos cada lição que esse livro riquíssimo nos traz.